Vamos ao nosso estúdio no Rio de Janeiro. O repórter Paulo Garritano conversa com especialistas sobre esse assunto polêmico. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. E para tratar desse tema, estão comigo aqui no estúdio o escritor Paulo César Araújo, que é autor da biografia não autorizada de Roberto Carlos, e o advogado Hélder Galvão, presidente da Comissão de Direitos Autorais da OAB do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação. Depois da decisão da Justiça, que resolveu suspender a venda dos livros, retirar os livros das prateleiras, você se sentiu censurado? Sem dúvida. Fiz um trabalho de pesquisa histórica, 15 anos de pesquisa, porque o Roberto Carlos poderia ter pedido apenas para me processar e deixar o livro. Ou poderia apenas reclamar do livro e dizer, não me reconheço ali. Mas não, ele quis proibir todas as páginas, todos os capítulos, tudo. Evidentemente, estou censurado. O livro está fora de circulação há 6 anos e 8 meses. Isso é mais tempo do que várias canções da época da ditadura. E eu estou brigando para tentar reverter isso. Dessa forma se sente o escritor, é assim que o escritor fica com um sentimento depois de uma decisão como essa. Até que ponto uma biografia não autorizada invade o direito de privacidade da pessoa? Existe essa possibilidade? Bom, o biógrafo ele deve atender 3 parâmetros. O primeiro, que a pessoa tem que ser pública. O segundo, que deve ter o interesse público. E o terceiro, que a fonte deve ser lícita. Nesse caso do Paulo, ele atendeu os 3 parâmetros. Mas você tem aí o outro princípio constitucional, que é o da vida privada. Então, você tem 2 princípios constitucionais. O da liberdade de expressão e o da vida privada. Qual deve prevalecer? Esse é o debate. A liberdade, nenhum direito é absoluto. A liberdade de expressão, a liberdade do biógrafo, não pode se confundir, como Jorge Maltner disse, como uma libertinagem. A liberdade não se confunde com a libertinagem. Se o Paulo, biógrafo, se exceder na sua biografia, cabe ao biografado tomar as medidas judiciais, mas não a censura prévia. Então, a censura prévia é um recurso já retrógrado. Agora, quando se fala de direito de privacidade, até onde vai o limite do escritor? Bom, a vida privada é por si só, a pessoa é privada por natureza. Mas a partir do momento que o tecido dele, da vida dele, se miscui com o tecido público, se torna uma pessoa pública, ele está sujeito a ser retratado. Agora uma pergunta para os dois. Como fica, no meio dessa história, a liberdade de expressão? Pois é, no Brasil, no quesito biografia, fica difícil, porque nós temos um aberrante artigo 20 do Código Civil que restringe isso. A Constituição é clara, é livre a manifestação intelectual, artística, científica, independentemente de censura ou licença. Ou seja, todos nós que escrevemos livros, produzimos biografias, estamos amparados pela Constituição cidadã. Apenas tem um artigo 20 aberrante, lei ordinária, menor, que atrapalha. E é por isso que a ação no STF para extirpar, eliminar e jogar no lixo esse artigo 20. Esse limite entre direito de privacidade e liberdade de expressão? Bom, você vai ter, nesse caso, da ponderação de princípios. O que você tem hoje é muito grave, porque nenhuma editora, em função do artigo 20 do Código Civil, quer correr o risco de publicar uma biografia. Então, você tem Elvis Presley com 5.000 biografias e Roberto Carlos com nenhuma. 2, poder excessivo aos herdeiros. Né? E 3, as biografias chapas brancas, porque hoje você tem biografias autorizadas. Então, é um pouco incoerente, mas deve sempre se respeitar a vida privada. E caso, na ofensa, na difamação, na calúnia ou na injúria, as medidas judiciais para coibir o biógrafo de se exceder. Paulo, atualmente só são permitidas as biografias autorizadas. O que isso significa para o leitor? Pobreza intelectual, porque ele vai ter uma visão apenas parcial. Não tem o autor, o pesquisador não tem a liberdade para pesquisar, analisar em profundidade. Então fica sempre aquela visão tacanha, mediana, pobre e empobrecedora, justamente por isso, que é restrita, é uma visão parcial, sempre. A classe artística reclama muito da questão da intimidade que é revelada no livro. Até que ponto essas intimidades devem se tornar públicas para os dois, mais uma vez?
Mais uma vez, é o ponto do interesse público. Né? Existe interesse público em ter a notícia de que determinado sujeito teve um caso extraconjugal? Até que ponto isso é de interesse público? Até que ponto isso ofende a dignidade, ofende a honra, ofende a privacidade, ofende, na verdade, a questão do âmbito privado. Então, o biógrafo ele deve respeitar determinados parâmetros para não se exceder e o dano aí pode ser até irreversível, né? Certas intimidades podem e devem se tornar públicas? Claro. Por exemplo, o cara sofre de asma. Ele é asmático. Em princípio, eu, como biógrafo, não me interesso muito por isso. Mas se, por causa dessa asma, ele falta shows, turnês são canceladas, ou ele faz uma música As Noites que Passei de Asma, essa asma é de interesse público. Eu tenho que explicar essa asma para entender a temporada, entender as canções dele um pouco por aí. Concordo plenamente com o Paulo. Seria possível uma proposta conciliatória que tornasse livre o relato de fatos da vida pública e exigisse autorização para o tratamento de fatos da vida privada e esse chegar a um denominador comum? O exemplo da biografia do Walter Isaacson, do Steve Jobs, foi mais ou menos por aí. Total liberdade para o biógrafo escrever e sempre fazendo consultas ao biografado. Mas o biografado, na verdade, não poderia na verdade, costurar, omitir informações de interesse público e de interesse relevante. Uma conciliação eu acho muito difícil. O que é incabível aí, no caso, é o biografado interferir no trabalho do biógrafo. Esse seria o caminho, Paulo? Podia ter resolvido o problema do seu livro? Não, o caminho é a liberdade de expressão, liberdade de trabalho, de reflexão para o biógrafo. O biógrafo trabalha com tema. Roberto Carlos foi apenas o meu tema, o tema de um livro. Assim como Jesus Cristo foi tema de uma canção de Roberto Carlos, a Nossa Senhora foi tema de uma canção dele, apenas isso. Então eu tenho que ter liberdade para tratar desse tema. Só isso. Em relação à questão comercial, para a gente encerrar, o biografado poderia exigir participação nos lucros? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Está surgindo um movimento agora criando essa aberração jurídica. Né? Seria o mesmo que eu pedir autorização a Hitler ou a família, se ainda tiver alguém vivo, e ter que pagar por isso. Então, na verdade, essa proposta é completamente inviável do ponto de vista jurídico, legal e até mesmo moral. Para vocês, escritores, uma proposta como essa, por exemplo, da participação nos lucros do biografado, você toparia, por exemplo? De forma alguma, assim como o compositor não toparia dividir o lucro com o tema que ele escolhe. Imagine se Caetano vai dividir com São Paulo o tema, a música Sampa. Não, então metade disso aqui vai para São Paulo. O Roberto Carlos dividir com a igreja. Olha, Nossa Senhora, Jesus Cristo, nós temos que dividir com a igreja. Quer dizer, é impraticável, é imoral. O trabalho do biógrafo é dele, ele que tem que ter os rendimentos daquilo, assim como do compositor. Ok, obrigado mais uma vez pela participação dos dois. Voltamos ao estúdio, Guilherme, Fernanda. Obrigado, boa noite. Obrigada, Paulo.